conosco hoje, e a largura que também nós vamos vendo que vai aumentando. Então, nesse capítulo 28, nós vamos ver hoje, eu consegui perceber e sentir, assim, 3 princípios. O primeiro dele é o relacionamento, e o segundo é a revelação, e o terceiro, edificação. Então, o primeiro princípio que a gente conseguiu ver, que penso que é muito importante nós sabermos, que princípios são ensinamentos básicos, são verdades imutáveis, que estão na palavra de Deus e que devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. Então, tudo que foi escrito na palavra é válido para todo o tempo, em todo lugar, e com todas as pessoas e todas as idades, em todas as áreas da nossa vida. Tudo que tem um princípio, entende? Sempre a gente tem uma direção, tem uma convicção. E, além do mais, a palavra do Senhor, como fala em Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, o princípio da palavra de Deus nunca dá errado. Então, isso nos ajuda muito quando nós nos identificamos e aplicamos os princípios bíblicos, e ele se torna uma verdade interior que governa e que direciona nossas ações. E nós certamente estaremos mais seguros e mais convictos. Então, o primeiro princípio que pode ser aplicado, nós vamos ver no versículo de 1 a 9 do capítulo 28. Quando for para os irmãos lerem, eu vou solicitar aquele que quiser cooperar. Por enquanto, a gente vai seguindo aqui, e quando for necessário, eu solicito para o irmão que pode cooperar. Então, o primeiro princípio que pode ser aplicado entre os versículos de 1 a 9 é o do relacionamento. Ou seja, Deus preparava a oportunidade de comunhão, falando com eles para mostrar-lhes que desejava cumprir o seu propósito na vida deles, a fim de que se tornassem uma grande nação, para abençoar todas as famílias da terra. Então, era um desejo que Deus queria nesse relacionamento mostrar para eles. Isso a gente viu em Gênesis 12, de 2 a 3. Então, no versículo 1, Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Nesta fuga, então nós vemos o principal motivo era Deus falar com Jacó sobre o seu propósito. Apesar de Jacó precisar fugir de casa, pois Esaú havia dito que o mataria, seu pai o chamou e orientou. No versículo 2, levanta-te e vai para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. A sugestão foi que ele fosse à casa de seu avô para buscar uma esposa, a fim de que a descendência se mantivesse como Deus havia ordenado. Então, no versículo 3, nós vemos aqui que Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ter uma multidão de povos. E no versículo 4, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Então nós vemos, irmãos, que a bênção de Abraão, naquele tempo, se referia ao povo de Israel, a sua descendência terrena e a terra a ser conquistada. Então, nós podemos fazer assim um paralelo, que a morte de Cristo no Calvário trouxe
a bênção para Israel, mas também permitiu a bênção de Abraão que chegasse a nós, os gentios, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido, como fala em Gálatas 3:14. Hoje, irmãos, o nosso relacionamento com o Senhor e com as pessoas, ele é seguro e ele é convicto da sua presença, porque ele habita em nós. Então, o nosso relacionamento, ele é mais intenso, ele é mais real e, claro, e produz em nós segurança, convicção de que nós não estamos só em todo e qualquer lugar. Então, no versículo 5, nós vemos, despediu Isaac a Jacó, que se foi para Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. O que a gente vê nesse versículo, até o versículo 5, é que o clima de insatisfação, de medo, de inveja, competição, dominava a família de Isaac. Esta situação fez com que Jacó saísse do conforto em que vivia e, obedecendo a sugestão de seu pai, levantou-se e partiu, confiando na bênção que recebera. E aqui começa uma longa jornada na vida de Jacó, que vai durar 20 anos. 20 anos ele fica lá, onde Deus vai trabalhar na sua vida a fim de transformá-lo. Irmãos, essa é a nossa vida, essa é a nossa experiência de vida dia a dia. Então, nós vemos aqui, Deus queria transformar a Jacó, para que ele se tornasse útil para o propósito de Deus, para que ele passasse a agir de acordo com a sua vontade, para que Deus cumpra o que havia prometido a Abraão e Isaque, que ele se tornaria uma grande nação para abençoar todas as famílias da terra. Então, no versículo 6, nós vemos depois que Isaque abençoara Jacó e enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora para Padã Arã, o sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão e irmã de Nebaiote. Então, depois que Esaú ouviu a instrução de seu pai a Jacó, dizendo que ele deveria tomar uma mulher, ou não tomar a mulher das filhas de Canaã, ele procurou se redimir dos seus atos anteriores. Dá para a gente perceber isso claramente nesses versículos. E para conseguir a aprovação de seus pais, ele se casou com uma das filhas de Ismael, filha de Abraão, que teve com Agar. Então nós vemos que o grande problema que existia entre eles, entre a casa de Isaque, era no relacionamento. Então nós vemos quão importante o relacionamento na família, né? Então, irmãos, a vontade de Deus é que a sua imagem em nós seja refeita, a fim de sermos a expressão visível do Deus invisível em vida e natureza do pleno conhecimento dele. Então, nós vamos ver no decorrer desse tempo, aqui que nós vamos estar juntos aqui, que Jacó foi descobrindo, foi conhecendo. Então, no nosso relacionamento, nós vamos conhecendo as pessoas, ou os irmãos, ou o membro da família, através desse relacionamento. Isso vai produzindo transformação, intimidade, assim como aconteceu. Nós vemos que
como aconteceu com Adão e Eva, que Deus todo dia falava com ele. Deus tinha um relacionamento muito estreito, mas esse relacionamento foi interrompido pela desobediência de Adão, que nós sabemos muito bem, que começou também a afetar a vida cristã que nós vemos hoje, muitas distorções, um viver não adequado, com mentiras, com rebeldia, engano, tudo, irmão, porque o princípio do relacionamento que deveria começar na família, ele não existe. Então, mas nós vemos que essas experiências que Jacó teve, nós podemos dizer que Deus não desistiu do homem e procurou Abraão para iniciar um novo relacionamento, né, com todos os tropeços que Adão teve. Deus não desistiu do homem, porque ele tem um propósito. Então, Abraão, para iniciar um novo relacionamento com ele, com toda a descendência de Abraão, abençoando todas as famílias da terra que vivesse na sua presença. Ainda anda na minha presença e ser perfeito. Ele falou isso para Abraão. Então, isso é muito importante, nós temos essa clareza da importância do relacionamento. Então, essa falta de relacionamento entre os membros da família de Isaac e Rebeca certamente ofereceu oportunidades para que o caráter dos filhos fosse trabalhado desde pequenos, visto que, ou melhor, não foi trabalhado, não ofereceu, o relacionamento não ofereceu, por falta do relacionamento, não ofereceu uma condição de melhorar ou trabalhar o caráter dos filhos. Então, entre eles havia competição para satisfação pessoal e até desejo de vingança. Desprezavam a promessa de Deus como se ela não valesse nada. Não souberam esperar o tempo do cumprimento da promessa que Deus havia feito e tomaram decisões visando apenas o que lhes interessava, sem medir as consequências na família. Não souberam cooperar um com o outro, transmitindo as virtudes que cada um possuía. Então, o relacionamento é para ampliar o conhecimento um do outro. É para, de fato, trazer proximidade. Então, ter relacionamento significa estar em unidade com ele. É um casamento onde um se doa ao outro. Partilhar a nossa vida com ele e em todos os instantes, não apenas no domingo, ou quando temos necessidade. Ter proximidade, intimidade com ele a todo tempo, pois ele é o nosso Pai. Ele espera nosso relacionamento com ele. Ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro. Ele é o nosso Deus forte. Ter confiança em tudo o que ele falou. Crer em tudo o que ele falou. E no que ele prometeu aos seus filhos. Transmitir o Deus vivo que está dentro de nós ao nosso próximo hoje. Não viver apenas aguardando se encontrar com Deus lá no céu. Então, todo o tempo, nós temos o nosso próximo perto de nós. Então, nós terminamos o primeiro princípio, vamos entrar no segundo princípio, que é a revelação. O segundo princípio, então, que pode ser aplicado nos versículos de 10 a 17, é o da revelação, ou seja, Deus queria se dar a conhecer, revelar quem ele era, e isso foi uma constante na vida de Jacó. Então, a primeira vez foi uma cidade chamada Luz, e edificou ali um altar, e um lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou. Quando fugia da presença do seu irmão, conforme está narrado em Gênesis 35, 7, que nós vamos ver mais para frente.
Então, no versículo 10, ele diz, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Deus sempre, irmãos, sempre cumprirá o seu propósito na vida de seus filhos. Não importa quais sejam os instrumentos usados para esse fim, ele vai usar. Mas, como vemos no caso de Jacó, se não fosse por causa da sua impaciência ou sua incredulidade, talvez ele não precisasse fugir para Harã. Então, nas mãos de Deus, nós não permanecemos inativos. Deus está sempre nos mudando, nos ajustando, sempre está trabalhando para o seu propósito. Deus está sempre nos movimentando. Deus quer sempre nós no movimento dele, permitindo que ele nos movimente. Mas nós vemos aqui, no caso de Jacó, se não fosse por causa da sua impaciência e incredulidade, então são aprendizado que nós estamos tendo na paciência, na fé, no nosso crer, né? Para que Deus não precise usar muitas ferramentas, porque se for necessário ele vai usar, não é? Então nós temos sempre perto de nós a presença dele, para que a sua graça seja revelada aos que estão próximos de nós. Então ele prometeu a Abraão que iria abençoar todas as famílias da terra, por meio da sua descendência, e a sua promessa será cumprida. Porém, se quisermos dar uma ajudinha para Deus e usar nossos métodos humanos e impacientes, como nós vamos ver mais para frente, como fez Jacó, Deus usará esses mesmos recursos para nos ensinar maiores lições por meio da sua graça que opera em nós. Como diz no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, que descanso a gente saber disso. Aquietai-vos, penso eu assim, que é uma situação como Maria, sentar para ouvir o Senhor falar. Como nós estamos agora sentados nessa mesa para ouvir o que Deus quer falar para nós. Então, lá em Filipenses também, capítulo 2, versículo 13, ele fala, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que realiza, é Deus que faz para cumprir a sua vontade e que já está na sua palavra. Então, como vemos nos próximos capítulos, Jacó precisou esperar 20 longos anos de aprendizado nas mãos de Deus. Então, no versículo 11, nos diz assim, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali para ali mesmo, para dormir. Veja, irmãos, que experiência é essa? Em várias ocasiões vemos Deus se revelando na viração do dia. Nós vimos lá em Gênesis 3, 8, 9, quando ele, toda a tarde ele ia falar com Adão, e a gente viu as experiências que nós já sabemos. Então, nós vemos aqui que ao amanhecer, e aqui o sol era posto quando Jacó se deitou e sonhou, e Deus lhe deu uma revelação. Então, com isso aprendemos que todas as vezes que Deus vai falar ou vem falar conosco, experimentamos um fim em nossas próprias expectativas. Deus não conta com a nossa expectativa. Ele conta com a nossa convicção da presença dele e do que ele vai fazer e do que ele quer fazer. Então, maneira de resolver as coisas, nossas frustrações e tristezas, então ele nos renova com o seu falar, para nós não termos expectativa no que nós preparamos, o que nós queremos fazer. Porque
não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Confiemos no Senhor e que Ele tem seu propósito. Então, as lições que podemos aprender aqui nessa revelação que Deus deu para Jacó é que Deus cumpre seu propósito apesar das falhas humanas. Deus, pelo beneplácito da sua vontade soberana, havia escolhido Jacó e por isso iria moldar o seu caráter. O homem, irmãos, que estava cercado de desconfiança, de medo, de ódio em sua casa, agora longe dela, vai começar a experimentar a graça, vai experimentar a misericórdia do Senhor. Todos os dias, Deus espera que nós tenhamos esse desejo de experimentar a sua graça e nós termos certeza que a misericórdia do Senhor vai nos conduzir a toda e qualquer situação. Então, servir a Deus não significa ter uma vida fácil. Significa, Josué já falava isso para o povo, não é fácil. O Senhor falou também, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, tenham paz em mim. Então, nós vemos aqui que a primeira experiência de Jacó foi passar a noite no deserto. Para quem estava acostumado a dormir com a sua mãe lá na sua casa, tranquilo, recebendo tudo prontinho, agora dormir numa situação dessa. Que experiência, irmãos. Pensa um pouquinho comigo. Será que Deus, que é amor, permitiu essa situação para Jacó? Um lugar pedregoso, um lugar deserto. Irmãos, o amor de Deus realmente é profundo. Ele quer uma transformação nossa. E Ele sempre leva para o melhor para nos transformar. Não sei se eles levassem Jacó para um hotel, vamos dizer assim, Jacó teria a experiência que teve. E nós aprendemos aqui, sempre o favor de Deus é melhor. Então nós vemos aqui, olha, que Jacó foi passar a noite no deserto e dormir com um travesseiro de pedra. Aquele travesseirinho bonitinho que a mamãe preparava, né? Deus trocou, deu um travesseiro de pedra para ele. Mas tudo tem sentido, tudo tem significado, irmão. Deus não faz nada, absolutamente nada errado. Ninguém passa do fundo do poço. Então, o que nós vemos aqui? Mas foi exatamente ali, daquele modo, que Deus teve a oportunidade de se aproximar de Jacó e falar com ele. Que o nosso viver, irmão, seja um contínuo relacionamento com o Senhor, não indo procurá-lo apenas nos momentos em que precisamos, ou nos momentos que queremos ser ajudados ou resolver um problema que nós mesmos criamos. Penso eu que cada um de nós vamos refletir sobre isso, que Deus vai usar todas as ferramentas necessárias para nos moldar. Então, no versículo 12, nós vemos aqui, e sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Irmãos, Deus revelou a Jacó que agora há um meio de comunicação entre o céu e a terra, entre Deus e ele. E essa comunicação é estabelecida por iniciativa divina. Ele deseja que se cumpra na terra o que já é realidade nos céus. Por isso que lá em Mateus 6,10, o Senhor Jesus ensina a oração
E ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Irmãos, vamos prestar atenção nisso. A vontade de Deus é na terra. A obra de Deus está sendo realizada aqui na terra hoje, por meio do seu Filho, em seus filhos. Então, nós vemos aqui, enquanto o homem quer subir ao céu, como mostra a história da Torre de Babel, em Gênesis 11, Deus está interessado em fazer do homem que habita na terra a sua morada, como diz em Efésios 4, de 7 a 10. Lá nos diz: a graça foi concedida a cada um de nós. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Irmãos, Jesus se referiu à figura da escada do sonho de Jacó, como vemos em João. Nós vemos que essa escada, ela liga o céu com a terra e a terra com o céu. Então, lá em João 1,51, ele fala: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Por meio de Jesus Cristo, temos total acesso ao Pai. Então, muito importante, muito interessante nós sabermos que ninguém vai subir, ninguém vai, senão por aquele que de lá desceu. Então, o nosso viver é com aquele que de lá desceu hoje. É impossível nós vivermos aqui sem ele e esperar subir sem ele. Então, nosso viver é por meio dele, que nos ensina a ter acesso ao Pai, porque ele é o caminho. Por isso que Hebreus também nos ajuda, nos encoraja a nós vermos que termos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Em Hebreus 10, 19 a 20, nos encoraja bastante. Entrar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Ele faz o seu povo aqui na terra a própria casa de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Lá em 1 Coríntios 3,16, nós vemos isso. Nós somos templo do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus habita. Então, Jesus é a porta do céu. Ele é o caminho que nos conduz à casa do Pai. Ele é o caminho. E ele indica o Pai como destino. Maravilhoso isso, né? Então, no versículo 13, nós vemos aqui: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor. O Senhor estava perto de Jacó. Jacó não foi lá preparar um lugar, não precisou preparar um lugar para o Senhor já estava lá. Então, nós não vamos para preparar um lugar para o Senhor, nós vamos lá para encontrar com o Senhor, nós vamos ali para encontrar, nós estamos aqui para encontrar o Senhor. Onde é que nós vamos nos encontramos com Ele? Amém. Todo tempo nós estamos onde Ele está. Então, como o Senhor Jesus fala em João 12, que estejamos nós onde Ele está. Muitas vezes nós queremos que Ele venha onde nós estamos, entendeu? Mas Ele quer que nós vamos onde Ele está. Onde Ele está? Em todo lugar, em toda parte,
quando nós cremos nisso, irmão, produz em nós uma alegria, um descanso, uma segurança. Então, aqui no versículo 3 fala: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Então, nós vemos aqui que, para muitos, Deus está somente no céu. É uma pena quando a gente vê que muitos entendem que Deus está fora dele, que Deus está longe, e que ele tem que fazer alguma coisa para alcançar Deus, sendo que Deus já fez tudo para que ele viesse para a Terra e vivesse aqui na Terra por meio do seu Filho, e agora por meio de nós também. Então, Jacó viu que Deus também estava com ele na Terra. Que coisa linda isso! Que impressão, que visão maravilhosa para Jacó isso. Que motivação, irmãos, de seguir e se entregar. Então, aonde nós vamos, quando nós temos essa convicção, essa certeza, então, sempre vai haver um aprendizado para nós, como houve aqui, esse grande aprendizado que Jacó teve, e assim nós também podemos ter. Então, muitas vezes, nós deixamos de nos relacionar com Deus, achando que Ele está muito longe, distante, ou nós não merecemos. Deus não vê os nossos méritos, Deus não nos atende, Deus não nos ouve por causa dos nossos méritos, mas é por causa do propósito dEle. Então, nesses versículos, Deus ainda confirma que dará aquela terra a Ele e a sua descendência. Então, no versículo 14, nós vemos: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o oriente, e para o ocidente, e para o norte, e para o sul. E em ti, a tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, isto são princípios, são promessas que não acabaram, e nós estamos envolvidos nisso porque nós somos abençoados em Abraão e com Abraão. Então, nós estamos nessa promessa aí de abençoar todas as famílias da terra. Eu acho isso maravilhoso. O que você acha disso? Por isso, me impressiona muito essa questão de nós estarmos nessa proximidade de Deus, para Ele estar sempre revelando, como Paulo fala em Efésios 1, sempre revelando o seu propósito, sempre revelando quem Ele é, para nós conhecermos como Ele é. Então, aqui nós vemos que Deus confirma as promessas feitas a Abraão e Isaque. Então, no versículo 15, diz assim: eis que eu estou contigo. Eis que eu estou contigo. Que coisa maravilhosa. E te guardarei por onde quer que fores. Lembra de Mateus 28? Lembra de João 14? Que o Senhor estaria conosco todos os dias? Irmãos, isso então, nós vemos nesse capítulo 28, muita luz, muita revelação já do Novo Testamento. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. Não te desampararei. Você vai dormir no meio das pedras, mas eu não vou desamparar, vou estar junto com você. Até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus promete a Jacó que não irá abandoná-lo. Assim como hoje Ele está conosco todos os dias. Ele não vai nos abandonar. Se relacionar conosco para nos ensinar, para nos dar direção, para nos libertar da escravidão, do mundo e da religião. Então, no versículo 16, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quantas vezes que a gente também não sabe, ou não pensava, ou não lembrava, ou não creu, ou não cria que o Senhor está aonde nós estamos. Maravilhoso isso. E temendo disse: quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Você viu onde é que é? Jacó viu onde é que era a casa de Deus, irmão? Não era num prédio bonito, num lugar bonito.
Você viu onde é que é? O Senhor há de nos iluminar mais. Quanto engano que nós vemos hoje, quanto engano que os filhos de Deus estão sendo levados. Então nós vemos que a revelação de Deus é uma coisa, e a nossa confiança, a nossa revelação é outra coisa muito diferente. Muitas vezes, irmão, nós sabemos que muita coisa, que temos muita revelação, mas não confiamos na revelação dada em palavra, a ponto de ela fazer parte do nosso viver. Muitas vezes nós não cremos que a palavra revela isso para nós. A todo instante vivermos por ela. Antes ficamos aguardando que o nosso relacionamento com Deus só ocorrerá no futuro, ou seja, no céu, e com isso nós deixamos de progredir em nossa vida espiritual. Parece que Deus está longe, tudo que nós vamos fazer é para alcançar Deus. Não, Deus está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. É aqui agora. O eu sou está aqui. Então, Jacó não só viu, mas também creu naquela revelação de que Deus habitava ali. Por isso ele chamou aquele lugar da casa de Deus, a porta dos céus. Então, quando o Senhor Jesus também veio, ele trouxe os céus para a terra. Ele era a porta para os céus. E nós hoje, para muitas pessoas, por meio de Cristo Jesus que vive em nós, somos a porta para elas também entrar no Senhor. Isso é maravilhoso. Então, nós somos a habitação de Deus, somos os transmissores do seu propósito. Deus quer transmitir através de nós o seu propósito, para que muitos vejam o Senhor, creiam nele e se relacionam com ele como nós. Então, nós somos, ou melhor, nós não somos o fim dos processos de Deus, mas aqueles que cooperam com o aumento do corpo no processo da edificação. Então, nós estamos sendo chamados para sermos transformados, para fazer parte desse processo de edificação que o Senhor está fazendo hoje na sua igreja e aqui na terra. Então, nós somos morada do Espírito Santo, nós temos que ter essa convicção que somos morada do Espírito Santo, e onde nós estamos, Ele está. Por isso, é Ele que nos santifica, é Ele que nos ensina a enfrentar toda e qualquer situação. E temos a chave do reino dos céus, porque em Mateus 16, 19 fala que nós foi dada a chave do reino do céu para a igreja. E o terceiro princípio é que pode ser aplicado nos versículos 18 a 22. É o da edificação. Ou seja, Deus mesmo desejava instruí-los a fim de que a sua boa, perfeita e agradável vontade fosse cumprida. Irmãos, em Salmo 127 fala, se o Senhor não edificar a casa, a minha, a sua, e a casa dele, se ele não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, a casa e a cidade são extremamente importantes, irmãos. Nós temos clareza, nós temos revelação. Uma casa e uma cidade tem um significado muito importante para o Senhor. Como princípio, a casa dele e a nossa casa. E a cidade, que é a igreja. Então, no versículo 18, ele fala, tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu com uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Aqui nós vemos que, embora Jacó comemore esse acontecimento, ele levanta apenas uma coluna e entorna azeite sobre ela. Ele não levanta um altar, símbolo de sua aceitação plena de Deus como seu Senhor. Ao erigir uma coluna de pedra e entornar azeite sobre
Jacó começou a entender que o princípio da edificação de Deus é feita com pedra. Isso é muito importante nós termos esse entendimento. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, a edificação de Deus não começa com o homem usando tijolos, como foi em Babel, Gênesis 11. Então, no versículo 9, nós vemos: ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E no versículo 20, fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Muitas vezes nós também fazemos esse tipo de negociação ou esse tipo de compensação com Deus, para que Ele atenda às nossas carências. Então, Jacó aqui dá um bom exemplo, uma boa lição para nós, que nós não precisamos de compensação com Deus e nem negociar com Ele. E quando uma delas é atendida, nós não esquecemos dele, interrompemos o nosso relacionamento, porque não tem mais dificuldade, não tem mais nada, não tem mais pedra para deitar, não tem mais travesseiro. Então, com o Senhor passamos a ter um semblante caído, porque não se relaciona, faz tempo que não se relaciona, faz tempo que tem comunhão com a palavra, não se relaciona com os irmãos, o semblante cai, fica amargurado, e com quem quer que esteja perto de nós, sempre também é prejudicado por não conhecer o Senhor. Então é muito importante nós sabermos que não precisamos fazer negociação nenhuma com o Senhor e nem pedir compensação. Então, no versículo 22, nós vemos que a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui Jacó faz um voto a Deus, e ele se comprometeu a servi-lo com exclusividade e ainda lhe dar o dízimo de tudo que Deus lhe concedesse. Jacó começa a entender a revelação que lhe foi dada por Deus e perceber que o Senhor edifica com fundamentos e com pedras vivas, conforme lemos em Pedro 1, de 2 a 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, hoje, irmãos, os homens têm muitos recursos, mas deixam o princípio visando um fim rápido. Não se utiliza do princípio, eles querem o resultado. E com isso se desviam do propósito da edificação. O princípio está relacionado não só aqui no caso da edificação, mas em todo o segmento da nossa vida. Nós vimos isso lá no início. Então, se desvia do propósito da edificação, deixando de construir sobre a pedra, que é Cristo, e começa a construção sobre a areia, como nós vemos em Mateus 7, 24. Os dois tipos de edificações, um sobre a pedra e outro sobre a areia. Então, o homem hoje está edificando mais sobre areia, porque o processo é rápido, ninguém quer passar pelo processo, então a aparência fala mais forte, então o custo mais barato, mas só que ela não permanece.
e aquilo que não permanece vai cair por terra, e vai ficar o que permanece. O homem como pedra viva na edificação. Muito importante isso aqui. Tem comunhão com Deus, ele tem discernimento, ele tem percepção e sensibilidade em seu viver. Ele é multiforme, ou seja, tem formas diferentes de tratar, de resolver e se relacionar. Porém, tanto as pedras grandes como as pequenas são ajustadas e trabalhadas por Deus, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, precisam ser lapidadas para aderir. A pedra, ela precisa ser lapidada para aderir, comungar uns com os outros, mostrando que o trabalhar de Deus visa tirar suas arestas e permitir cada vez mais unidade com Deus e com o próximo. Um exemplo disso é o da mulher com a hemorragia. Vocês se lembram que ela creu que se apenas tocasse em Jesus, ficaria curada. Mas a gente vê lá muitos lá se tocando, se esfregando no Senhor Jesus tudo e não acontecia nada. Ela, porém, ela se conectou, ela tocou de fato no Senhor e se uniu ao Senhor e foi curada. Então, irmãos, o que eu quero, o que eu vi, que eu aprendi com isso, que contatar é bom, mas não tem encontro. Nós precisamos contatar, mas que promova encontro um com o outro. Então, nós vemos aqui que isso no que nós vimos foi com relação à edificação com pedra. Agora, o homem que faz a edificação com tijolo, o seu viver é baseado em seus próprios princípios, conceitos e ideias. São uniformes, tentando sempre se igualar a outros. São parciais, visando somente seus interesses. Vive num sistema de hierarquia onde os grandes subjugam os pequenos. Esse é o ambiente que nós vivemos hoje no meio de muitos irmãos. Então, devido a serem feitos de barro, são lisos, dúbios em seu falar, escravos dos seus desejos, rejeitando ou até mesmo mandando Deus lhes resolver toda e qualquer situação que não lhes agrade aos seus olhos. Então, nós vemos que a edificação com pedra, ela não vai argamassa, ela vai com encaixe, e o tijolo precisa de argamassa, porque ele é liso, ele não suporta atrito, ele não se une com atrito. E com a casa de Deus é com pedra, entendeu? E elas se juntam por meio do atrito. Interessante isso daí. Então, assim como Jacó, muitas vezes nós continuamos desejando ser construtores, desejamos a edificação, mas nos perdemos no processo, porque buscamos apenas o resultado. Com isso, perdemos a direção estabelecida por Deus e por não termos o fundamento correto. Então, a gente vê hoje muitas pessoas sem direção, não sabem para onde caminhar, não sabem como decidir tudo, porque não quis passar pelo processo, ou não quer passar pelo processo. Então, Deus está estabelecendo já tem seu propósito estabelecido, então tem os seus processos. Eu passo no processo dele, você passa, todo mundo passa, mas ninguém quer o processo de Deus. E nós vimos que Jacó passou pelos processos que Deus precisava que ele passasse para que ele fosse útil, para que o propósito e a promessa de Deus fosse cumprida. Então, o nosso relacionamento com o Senhor, com a palavra e com o próximo, quanto mais teremos, mais revelação teremos no pleno conhecimento dele,
iluminado os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança em cada um de nós, em cada um de nós. Todos nós temos. E os seus santos, conforme nós vemos em Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 18. Então, quanto mais transformados seremos no processo de edificação, onde Jesus é a pedra, onde tudo começa, ele é a pedra da esquina, a pedra de arremate. Então, nós vemos que a transformação ela ocorre na vida de cada um de nós para chegarmos ao propósito de Deus. Sem transformação, irmãos, é impossível. Mudança só não é o suficiente, é necessário transformação de uma consciência para sabermos qual é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então, esse tempo que nós tivemos, o Senhor permitiu nós estarmos aqui juntos, para repartir isso, eu espero que o Senhor nos ilumine, que Ele dê mais clareza para nós nessa experiência de Jacó, que também muitas vezes nós passamos por essa experiência e às vezes a gente pergunta por que eu não mereço, não é uma questão de merecer ou não merecer, não é o processo de Deus na nossa vida para que o propósito dele seja conhecido. Então, eu fico assim, bastante encorajado que ele prometeu para Jacó que estaria com ele todos os dias, estaria sempre com ele, em todo e qualquer lugar. E também o Senhor Jesus prometeu que o Espírito dele, o Espírito Santo, estaria conosco em todo e qualquer lugar. Para quê? Para testemunhar quem ele é. Não foi para nos livrar só das situações, também, mas principalmente para ele nos conhecer, para ele ser conhecido em nós e nós expressá-lo em amor, em verdade, na nossa vida, em todo e qualquer lugar. Eu queria agradecer ao Senhor por esse tempo e queria terminar a ler com vocês 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 3 a 5. 1 Coríntios 10, de 3 a 5, ele fala assim, irmãos. 10, 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então o Senhor está sempre se movimentando, ele não está parado, ele está sempre nos levando a estar no movimento dele para que o propósito dele seja realizado. É como as águas, né, irmão? As águas não param. Ele está nos levando nesse movimento. Então essa pedra aqui, ela seguia o povo. E eles bebiam dessa pedra, e essa pedra era Cristo. Entretanto, irmãos, olha só. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, se não for para o Senhor ser conhecido em nós, que sentido tem a nossa vida? Se não for para as pessoas que estiverem próximo é o que está perto de nós, ser iluminado pela luz do Senhor em nós, e se ele não for revelado para essa pessoa através do nosso relacionamento com essa pessoa, que sentido tem nosso viver? Então o Senhor virá. Virá o quê? Para buscar a noiva. Não vai vir buscar eu sozinho ou você, vai buscar a noiva. Então o que eu vejo nesse 1 Coríntios 10 é que nós fomos chamados para um todo, não foi para um sozinho. Não foi só eu que fui chamado, não fomos só nós aqui. Todos foram chamados. Mas nem todos
ouviram, nem todos entenderam. E nós estamos aqui para revelar todo o propósito que Deus tem dado e revelado para nós, para com os homens e para com o testemunho dele. Queria orar para agradecer. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pela experiência que a sua palavra traz para nós hoje, porque estamos convictos, estamos certos, seguros de que nós fazemos parte desse propósito, parte dessa descendência que o Senhor prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, e que o seu filho agora está nos conduzindo para fazer parte dessa descendência, Senhor. Ó Pai, abre os olhos do coração de cada um de nós, para nós termos o pleno conhecimento da sua vida, da sua pessoa maravilhosa. Enche-nos, Senhor. Continua nos enchendo para transbordar todas as virtudes que o Senhor tem depositado em nós, para multiplicar, Senhor, a todas as nações, a partir daquele que é o nosso próximo, aquele que está perto de nós, para que o Senhor seja notável em nós, Senhor. Não nós, mas o Senhor seja notável, revelado na nossa pessoa. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado por esse tempo. Sedimenta, Senhor, através da luz da sua palavra, no nosso entendimento, na nossa compreensão, no nosso coração, no nosso viver. E que o nosso relacionamento, Senhor, seja fundamentado na revelação da sua palavra, para que haja, de fato, edificação, o aumento do Senhor entre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia.